vai falar, vamos repercutir esses temas com o nosso consultor, quem está aqui com a gente. Celso Ricardo, Celso Ricardo, né? O Celso Ricardo já está aqui. Já está aqui ao vivo. Celso, bem-vindo. Celso, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia, Valteno. Obrigado aí pela oportunidade novamente. Você acompanhou o jornal? Não sei se você acompanhou nos últimos minutos. O Haddad falando, o plano de contingência vai para a Casa Civil. A Simone Tebet esperando que café e carne fiquem fora. Mas a gente está meio assim no chutismo ainda. Ninguém sabe o que vai acontecer, porque as coisas andam meio, vamos dizer assim, encrencadas, né, com os Estados Unidos. A gente quer a sua avaliação, qual é a sua visão dos últimos momentos? Olha, eu estava acompanhando o pronunciamento do Haddad agora e vi tudo muito tumultuado, muito confuso, tudo muito complexo. Nós estamos falando de um setor, e aí, né, me referindo mais ao agronegócio, setor que vai ter, né, um problema sério com relação à produção, o setor produtivo, o setor primário do agronegócio, já está passando por uma situação complicada. E nós temos a economia do Brasil também, que vai passar por uma situação também muito complicada já para os próximos meses e até para o fechamento do ano de 2025. Eu aqui moro numa região do setor calçadista e já estou, além do agronegócio, acompanhando essa situação que já está prometendo um problema sério até com relação às questões de empregabilidade, né? Pessoas, fábricas já estão até se pronunciando sobre uma possível demissão de funcionários. Então, a gente vê o Haddad falando desse plano de contingência que é burocrático, a gente já sabe que vai ser burocrático, vai ser muito demorado para ser colocado em prática, e a situação produtiva no Brasil não tem esse tempo todo. Eu acho que a economia e o setor produtivo afetados como vão ser, ou já estão sendo, tudo por conta de uma questão diplomática que não foi resolvida. O primeiro passo do governo seria ter usado a diplomacia, aproveitar que nem outros países que têm relações comerciais com os Estados Unidos, e nós vivemos num mundo globalizado, onde nós temos que buscar a diversificação comercial a partir das propostas que nós temos de produção e comercialização. Só que o Brasil, em termos de relações comerciais, e está mostrando agora nessa dependência com a China, já está mostrando um problema muito sério que também precisa ser resolvido. Então, eu acho que mesmo com esse projeto de contingência, esse plano de contingência do que o Haddad vai anunciar e que o governo vai anunciar, que vai ser demorado, burocrático e de difícil colocação em prática, o setor produtivo vai passar por problemas sérios e a diplomacia, Valteno e Carol, deveria ter sido usada em primeiro lugar. Vamos ver o que a gente vai aprender com essa situação agora, já para planejar um Brasil a partir do ano de 2026, né? Pois Carol, é, você ia perguntar o que para ele? Sim, quais as alternativas, né? O que a gente pode fazer agora? Olha, Carol, nós temos que analisar o seguinte, nós temos uma questão, eu vou fazer uma análise muito rápida, com relação à super safra, né, que o Brasil ostenta muito isso, a oferta mundial, a centralização da comercialização do Brasil e a própria balança comercial, né? O Brasil já está na iminência de anunciar novamente uma super safra, mas a partir de qual planejamento e qual a visão? Será que as pessoas entendem que a super safra vai oferecer para o setor produtivo, que é o mais fragilizado, né, o setor primário, vai oferecer lucratividade? Não, não vai. A oferta mundial de alimentos, ela está muito grande, os estoques estão grandes e os valores, né, os preços estão em baixa. Custo alto de produção, margem baixa, às vezes margem até negativa para o setor primário, para o produtor rural. Depois nós vamos analisar essa questão ligada à própria balança comercial. O Brasil direcionando as suas atenções para a China, mesmo que com um grande volume, o Brasil hoje está exportando menos e importando mais, afetando a nossa economia. Então, o caminho deveria ter sido, para nós, a diversificação com o mercado mundial há muito tempo. E essa situação com os Estados Unidos mostra para nós essa realidade. E quando o governo fala em pegar esse excedente que os Estados Unidos apresentou, né, essa taxação de 50%, e colocar para outros países do mundo, isso não é real, isso não é verdadeiro e não vai acontecer do dia para a noite. O mundo vai analisar e vai esperar para ver de fato o que vai acontecer. O excedente que o Brasil tem, ele não vai conseguir comercializar nos preços praticados com os Estados Unidos. O mundo vai esperar essa situação caótica do Brasil para oferecer as condições e os preços que eles vão querer naquele momento. E o Brasil precisando colocar essa produção para fora, mesmo com o plano de contingência que o governo pode anunciar,
que ainda não tem valores nem condições, mesmo nessa situação nós precisamos, muitas das vezes por não ter uma capacidade estática satisfatória para armazenar o que nós produzimos, nós vamos ter que vender essa produção a qualquer preço, até porque que o produtor rural precisa comercializar para fazer o seu fluxo de caixa e honrar com seus compromissos. Então, agora, no momento, esse plano de contingência tem que sair o mais rápido possível, menos burocrático, e a questão diplomática brasileira tem que começar a funcionar. Nós precisamos andar pelo mundo e fazer com que as oportunidades comerciais sejam diversificadas para que o Brasil não fique nas mãos de um ou dois países. Lembrando que nós produzimos e nos orgulhamos de sermos o país das commodities. Margem baixa, ganhamos do volume. Qualquer alteração de mercado nos causa um problema muito grande e prejuízos para o Brasil. Está na hora de pensar em diversificar a produção, mas também parar de ser o país das commodities e agregar valor a um percentual dessa produção do Brasil para nós conseguirmos garantir margem de lucro, fluxo de caixa, até porque que o mercado ele apresenta oscilações e não pode mais nos pegar nessa situação que nos pegou recentemente com os Estados Unidos. Você falou agora há pouco sobre o setor calçadista. A gente convida você para assistir com a gente uma reportagem sobre esse setor, que exporta para os Estados Unidos e preocupa os industriais, que é exatamente essa questão calçadista. A gente vai ver na reportagem. A preocupação da indústria mineira de calçados e bolsas com o tarifaço imposto pelos Estados Unidos recai sobre os efeitos no mercado interno. Essa fábrica em Belo Horizonte já teve 2 contratos suspensos. Os pedidos estão suspensos, mas muito possivelmente eles vão ser cancelados. E o grande temor é o aumento da concorrência interna, né? Porque muitas indústrias no Rio Grande do Sul dependem 100% das exportações dos produtos para os Estados Unidos. E esse produto, logicamente, vai ter que buscar algum destino. E possivelmente o destino mais simples é o destino no mercado interno. Minas tem regiões que podem sofrer mais com essa situação. É o caso de Nova Serrana, a cerca de 130 quilômetros da capital, considerado um grande polo produtor de calçados. O Brasil vinha aumentando a quantidade de pares de calçados exportados para os Estados Unidos nos últimos meses. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados mostram que só no último mês de junho foram 1 milhão de pares enviados para lá, o que movimentou cerca de 21 milhões de dólares, um volume quase 40% maior do que no mesmo mês do ano passado. Empresas que fizeram investimentos recentemente, especialmente com linhas de crédito, merecem mais atenção. Esse impacto pode ser grande, pode gerar desemprego, pode gerar realinhamento das empresas, né, grandes empresas que contratam principalmente micro e pequenos fornecedores de produtos e de serviços. Nós estamos conversando com esse setor produtivo, conversando com as entidades empresariais para que a gente possa entender. Esse setor pegou muito empréstimo e o que isso impacta tanto na questão macro, né, na questão do Estado, na questão do Brasil, mas também na questão micro, no próprio território, nas cidades e na região onde você tem isso com muita intensidade. Ô Celso, eu vou deixar você mais 2 minutinhos com a gente para poder falar sobre isso, porque você tocou nesse assunto e a gente viu na reportagem. A gente acompanha aqui em Novo Hamburgo, né? É um polo de produção, Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, são os grandes polos da região em termos de produção de calçados. E o que precisa ser salientado é que não é uma fábrica apenas. Nós temos a mão de obra das costureiras que fazem um trabalho, né, independente. Nós temos a outra fábrica que produz a palmilha do calçado. Então, assim, a produção de calçados, ela diversifica muito a mão de obra dentro dessa linha de produção. Então, todos eles vão ser afetados. E o mercado interno brasileiro é diferente, por exemplo, da carne bovina, que mostra, né, para a proteína animal alguns relances positivos em termos de consumo e preço. O calçado não. E a mão de obra empregada é muito grande para esse setor. Então, essa situação, é óbvio que o mercado dos Estados Unidos é positivo, tu direcionar uma produção para um país que tem um bom preço e um bom volume negociável é muito bom. Mas o planejamento interno do Brasil é que me preocupa. A gente não pensa, né, em situações adversas que podem acontecer. Então, aqui na região, a gente já está analisando uma situação preocupante. O número de desempregados pode ser muito grande a partir dessa situação,
com os Estados Unidos, até porque não vai se conseguir manter essas linhas de produção para atender o mercado interno. Então, como eu disse no início, é muito importante a questão da diplomacia, a aproximação com os Estados Unidos, que já deveria ter acontecido. E, Valtênio e Carol, eu não acredito que esse plano de contingência, analisando CNPJ por CNPJ, vai oferecer uma oportunidade rápida para que o prejuízo não seja grande, né? Não seja tão grande como a gente já imagina, e essas demissões não aconteçam. Eu acho que ainda nós podemos esperar um resultado negativo, um resultado preocupante para o setor produtivo, e que nós esperamos, né, que para um futuro muito próximo a gente consiga apresentar um planejamento satisfatório para que esses setores atingidos, né, pela taxação dos Estados Unidos consigam se reerguer novamente, porque o desastre eu acho que vai ser muito maior do que o que nós estamos imaginando, para a economia e para o setor produtivo no Brasil. Celso, obrigado pela sua análise aqui. A gente sabe que o setor calçadista às vezes não tem nem opção agora, porque muitos desses calçados, bolsas, já vão com a fábrica, o nome da marca lá no estado. Não tem como você direcionar isso para outro mercado. Já está lá, já é desenhado já no couro. Não tem como você mandar, aí vou mandar isso para outra loja. Não tem como, ou outro mercado. No caso, por exemplo, da manga, a manga toda produzida, tome para os Estados Unidos, essa que está amadurecendo no pé. Então, ficam setores que complicado de você atadas, fazer, né? Celso, valeu, hein? Obrigada. Obrigado a vocês, um abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.